Olá, aqui é a Thay e essa é uma aula de yoga para iniciantes. Nessa aula a gente vai trabalhar bastante mobilidade de coluna, vai aliviar as tensões dos ombros e da cervical. Então, se você nunca fez yoga na vida, essa é uma ótima maneira de começar. E vamos embora! A gente vai começar sentados no fundo do tapetinho, pernas cruzadas, em Sukhasana, postura sentada normal. Se for desconfortável para você, você pode experimentar colocar uma almofadinha no bumbum, ou talvez começar sentada sobre os calcanhares, ver o que fica melhor. Você pode sentar no fundo do tapetinho, eu vou sentar aqui para ficar de frente para a câmera. E a gente vai começar tirando a carne do bumbum assim pro lado, sente bem firme o ossinho do bumbum lá no chão. A partir daqui, sente que você está crescendo a parte da frente do corpo e o topo da cabeça querendo ir ao céu. Sua coluna bem longa, ombros pesados em direção ao chão. Numa aula de yoga a gente coordena bastante os movimentos com a respiração, então a gente já vai começar a entender melhor como é que faz isso. Então, inspirando e exalando pelo nariz, a gente vai coordenar com os movimentos. Inspira, eleva os ombros lá para cima. Exala, gira os ombros lá para trás e para baixo. Mais uma vez, inspira, ombros lá nas orelhas. Exala, ombros lá para baixo. Vê como é mais confortável quando a gente cria espaço para a cervical. Então fecha os olhos aqui um pouquinho, vai se conectando com a sua respiração. A gente não vai passar muito tempo aqui, só quero que você perceba como é que você chega hoje no tapetinho, como é que tá aí dentro. Inspirando e exalando pelo nariz. Uma inspiração e uma respiração longa e completa. Deixando o ar entrar bem devagar, principalmente sair pelas narinas bem devagar, alongando a exalação. Vai percebendo a sua expressão facial, vê se você consegue suavizar um pouco mais a testa, as bochechas, o maxilar. Derrete mais os ombros em direção ao chão. Suaviza os dedos apoiados nas pernas, sem fincar o dedo na perna, sabe? Deixa só a mão repousar ali, onde ela naturalmente repousa. Vamos fazer uma inspiração grandona pelo nariz agora. A gente vai segurar um pouquinho e exalar pela boca fazendo som. Vamos juntos. Inspira pelo nariz. Segura por 3, 2, 1. Exala pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Segura por 3, 2, 1. Exala. Muito bem. Abre os olhos, agora você vai apoiar a mão esquerda lá no tapetinho. Inspira, você vai circular a mão direita lá pela frente e vai passar ela por cima da cabeça, alongando a lateral do corpo. E exalando a gente vai fazer o oposto. Pousa a mão direita, inspira a mão esquerda lá para cima. Se você conseguir coordenar com a respiração, melhor. Se não, só mantenha a respiração fluindo e o movimento também. Vamos lá. Inspira, direita sobe, alonga, exala, vai trocando de mão, pousa a direita, inspira, alonga a esquerda. Exala, circula pela frente.
Inspira, alonga a direita. Exala, circula. Inspira, alonga a esquerda. Exala, vai retornando para uma postura sentada. Apoiamos as duas mãos no chão. Inspirando, eleva as duas mãos lá para cima. Exalando, a mão direita vai pousar lá no joelho esquerdo. Então agora eu estou cruzando a mão. A mão que está lá em cima vai pousar lá atrás, distante do meu bumbum. Mantém a cabeça e o ombro em cima do quadril. Inspira, alonga mais um pouquinho, cresce em direção ao céu. Exalando, você vai torcer e olhar um pouco sobre o ombro esquerdo. Sem deitar lá para trás, sem arredondar a coluna. Tenta manter uma coluna longa aqui. Respiração fluindo, uma torção de coluna. Volta para o centro, inspira, eleva os dois braços e a gente vai trocar. Exala, mão esquerda pousa sobre o joelho direito e a mão direita pousa lá para trás, longe do bumbum. Inspira, alonga, cresce a coluna, mantém a coluna no eixo. Exala, torce lá para trás, mantendo o peito aberto, sem curvar a coluna. Sente essa torção. Inspira grandão e exalando, a gente volta ao centro. Vou sentar aqui para trás. E agora você vem comigo. A gente vai unir o dedão do pé com o dedão do pé lá atrás. Separa bem os joelhos para criar espaço para você. E a gente vai sentar o bumbum sobre os calcanhares e devagarzinho caminhar as mãos lá para frente. Deixa a sua testa repousar sobre o tapete. Aqui a gente está descansando o tronco sobre o tapete na postura da criança. Respiração longa e completa. E aqui você pode começar a fazer um movimento de ondinha de um lado para o outro. Balançando o quadril, balançando a testa. Como se você estivesse no mar e o mar te carregasse de um lado para o outro. Bem molinho. Essa é a postura da criança. A qualquer momento que você precisar pausar durante a aula, você pode voltar para ela. Ativa as mãos lá em cima, lá no tapetinho. Inspira. Vem entrando numa postura de 4 apoios. E aqui toda vez que a gente estiver em 4 apoios, a gente vai observar o nosso alinhamento. Então, mãos de estrela do mar, dedos bem abertos, bem ativos. Punhos alinhados com os ombros, na distância dos ombros, e joelhos alinhados com os quadris para começar. Não colapsa, não deixa os ombros caírem aqui, empurra o chão com as mãos e com os joelhos nessa base, né? Mantenha a mão esquerda no chão, inspira, leva a mão direita lá para cima, alonga. Exalando, a gente vai passar embaixo do braço esquerdo. O ombro vai para o chão, a mão esquerda pode ir lá para frente. Orelha direita no chão. Respiração longa e profunda. Sente que o seu bumbum está ainda alinhado com os joelhos. Inspira grande aqui. Exala, apoia a mão no chão. Volta para 4 apoios e a gente vai fazer o segundo lado. Inspira, mão esquerda lá para cima, abre o peito, cresce. Exala, mergulha lá embaixo do braço direito. Cresce a mão direita lá para cima, lá para frente do tapetinho. E relaxa, sentindo a abertura desse ombro, o aliviar das tensões na coluna. Volta para 4 apoios.
Observa o seu alinhamento. E aqui a gente vai fazer o movimento do gato e da vaca. Inspira, abre o peito, empina o bumbum, o umbigo vai lá para baixo. Exala, faz o oposto, arredonda a coluna lá para cima, deixa a cabeça bem solta. Inspira, arrebita o bumbum, abre o peito. Exala, arredonda a coluna. Mais uma vez no ritmo da sua respiração. Voltou para uma coluna neutra, a gente vai sentando lá atrás. Pode unir os pés, une os joelhos. Leva as mãos lá para trás do bumbum, se você consegue entrelaçar os dedos, entrelaça os dedos, palmas das mãos tentam se encontrar ou se encontram. Inspira, abre o peito sem jogar o pescoço, sustenta o pescoço. Exalando, mantenha as mãos unidas e você vai trazer as mãos lá na cintura direita. Leva o cotovelo direito lá para trás e deixa o seu pescoço alongar sobre o ombro direito. Respira aqui. Você pode ficar parado ou pode fazer movimento pequenininho, que fica melhor para você. Movimentos conscientes, soltando aos poucos. Inspira, leva as mãos lá para trás, alonga o peito de novo. Exala. Mãos para o lado esquerdo, cotovelo vai lá para trás. Deixa a orelha direita, a orelha esquerda repousar sobre o ombro esquerdo. Parado ou com movimento pequenininho aqui. Soltando o pescoço. Inspira lá para trás mais uma vez, agora talvez a sua mão encontre o chão ou não, continua lá perto das costas, flutuando. Abre o peito, exala, volta ao centro, solta as mãos e a gente volta a encontrar uma postura de 4 apoios. Vamos de novo fazer aquele movimento do gato e da vaca, mas agora a gente vai fazer como se fosse ondinha, ondulando bem essa coluna. Então, inspirando, empina o bumbum, a postura da vaca, abre o peito, mas você vai sentando lá atrás. Exalando, arredonda a coluna lá para frente como se fosse ondinha, até o seu ombro passar um pouquinho do punho. Chegou lá, inspira, empina o bumbum, abre o peito, vai sentando lá atrás. Exala, ondinha indo lá para frente. Mais uma vez, inspira, sentou lá atrás. Exalando, ondinha à frente. E a gente volta para 4 apoios. De 4 apoios, agora você vai colocar os dedos dos pés no chão, mantenha o seu alinhamento e a gente vai fazer movimentos circulares, bem soltos, ao redor dos punhos e dos calcanhares, trazendo lubrificação para as nossas articulações. Pode fechar os olhos, é um movimento bem livre aqui. A gente está circulando para um lado, vai para o outro lado agora. Sente os dedos bem ativos no chão. E a gente volta para uma postura de 4 apoios. Daqui, a gente vai ativar um pouquinho esse core, ativar um pouquinho a barriga. Então, inspira, ativa bem essa base. Exalando, tira o joelho do chão, tipo uns 2 centímetros só. Sente a sua barriga, o centro do corpo ativar. Mantenha a cervical longa, você está olhando ali para o seu tapetinho. Respiração fluindo, sente o corpo aquecer. Mantém bem essa ativação do corpo. Respira por 3, 2, 1. Exala, volta para o chão. Toda vez que você quiser fazer uma pausa, dá uma mexida nos punhos.
Você volta para essa posição, faz um reset. Agora, a partir dessa postura de 4 apoios, a gente vai repetir o movimento, mas continuar um pouquinho mais, levando o bumbum para cima e para trás. Então, vamos juntos. Inspira aqui. Exalando, tira os joelhos do chão, continua o movimento, levando o bumbum para cima e para trás. Talvez você afasta um pouco mais os pés. O seu calcanhar pode ser que ele continue fora do chão. Beleza, dobra os joelhos e tenta alongar a coluna, levando o peito em direção às suas coxas. Empurra bem o chão com as mãos. Acha a sua base do cachorro olhando para baixo. Solta a cabeça, tira as tensões do pescoço. Talvez você faça um não com a cabeça, movimenta de um lado para o outro. Mantenha os joelhos flexionados para começar, para a gente priorizar o alongamento da coluna. Respira aqui, sente o bumbum indo lá para o céu. Exala, volta ao chão. 4 apoios. A gente vai repetir mais uma vez essa postura. Agora, talvez, você pode ir pedalando uma perna. Flexiona um joelho, alonga a outra. E a gente vai pedalando o nosso cachorro, soltando mais um pouquinho. Então, vem da sua base. 4 apoios. Inspiração longa. Exala, tira o joelho do chão. Continua, bumbum para cima e para trás. Afasta um pouco mais os pés. Dedo do pé está voltado para frente. O calcanhar eu não vejo porque está voltado lá para trás. Pode tirar o calcanhar do chão. Dobra os joelhos para começar. Alonga a coluna. Peito em direção às coxas. Alonga uma perna, flexiona um joelho. Faz o oposto. Vai soltando o seu cachorro, alongando o corpo. Bem devagar. Inspira, flutua os seus calcanhares, tira os calcanhares do chão, dobra bem os joelhos, olha lá em direção às suas mãos e a gente vai dar passinhos pequenos, caminhando lá em direção às mãos. Os pés paralelos, afastados na distância do quadril, dobra bem o joelho para você conseguir soltar a coluna, abraça os cotovelos opostos e solta a sua cabeça, deixa a cabeça e o tronco pesados em direção à terra. Aqui a gente vai dar uma balançadinha de um lado para o outro, como se fosse uma boneca de pano. Solta bem a coluna. Respiração longa e profunda, igual a gente está cultivando durante a aula inteira. Inspira grandão aqui, exala, solta as mãos no chão. Dobra os joelhos, mantenha as mãos pesadas e a cabeça pendurada. Devagar a gente vai subindo e desenrolando lá para cima, mas a cabeça é a última que vem. E a gente entra na nossa postura da montanha. Caminha um pouquinho mais para frente do tapete, pés paralelos apontados lá para frente, abertos na distância dos quadris. Palmas da mão voltadas lá para frente, abre o peito. Essa é a postura da montanha, Tadasana. Fecha os olhos aqui, vê como é que você se sente nessa parte da aula. Volta para sua respiração longa e profunda. Suaviza a expressão do rosto, mandíbula, tira as tensões dos ombros. E agora a gente vai fazer movimentos bem fluidos, bem ondulatórios com a coluna, articulando com a respiração. Então vamos lá. A partir dessa postura de Tadasana, inspira, leva as mãos lá para cima. Exalando, a gente vai como se derretesse, empina o bumbum, derrete até o chão, leva as mãos em direção ao chão, dobra bem os joelhos para você conseguir soltar a coluna em direção ao chão. A partir daqui, inspira,
Alonga, olha lá para frente, coluna longa. Você pode trazer as mãos no tapetinho ou as mãos aqui na canela ou na coxa. A gente só vai evitar levar a mão no joelho, tá bom? Então, alonga a coluna, olha à frente. Exala, mãos para o chão, pisa um pé lá para trás, pisa o outro pé lá atrás. A gente está na postura da prancha. Se for muito para você, joelho no chão desde o início, tá bom? Inspira na postura da prancha ou na modificação. Exala, coloca o joelho no chão, todo mundo. Leva o peito em direção ao chão. Inspira, mergulha, abre o peito na postura da cobra. Uma abertura gentil para começar. Exala, a gente vai dobrar o joelho, sentar lá atrás, na postura da criança. Sentou lá nos calcanhares, testa no chão. Inspirando, a gente vai arredondando a coluna ondinha. Voltar para a postura da cobra, o quadril tá no chão. A gente separou os pés lá atrás, peito aberto. Exala, dobra os joelhos, dedinho no pé no chão. A gente vai entrar no cachorro olhando para baixo. Vê o seu cachorro, testa a sua base. Lembra que tradicionalmente os dedos dos pés estão lá para frente, calcanhar a gente não vê, coluna longa, pode dobrar os joelhos para priorizar o alongamento da coluna. Você pode ficar parado, você pode pedalar o seu cachorro. O objetivo dessa aula é sentir o nosso corpo, voltar a atenção para dentro. Então vai percebendo o que você quer fazer nesse momento, nesses momentos de pausa. Inspira grandão, exalando. Flutua os calcanhares, a gente vai caminhar lá para frente. Pés paralelos, segura os cotovelos opostos. Solta aqui nessa postura do pendurado, boneca de pano. Deixa as mãos repousarem sobre o tapete. Inspirando, a gente vai desenrolando lá para cima, conecta o movimento, leva as mãos lá para cima. Inspira grandão, exala, derrete o peito sobre as coxas, leva as mãos lá para o chão. Inspira, olha à frente, exala, apoia a mão no chão. Pisa um pé lá atrás, outro pé lá atrás, a gente entra na postura da prancha, pode colocar os joelhos. Inspira grandão, exala, joelho no chão. Agora, se ficar confortável para você, leva o peito entre as mãos e o queixo no chão, o bumbum está empinado. Inspira, tira o dorso do pé do chão, mergulha para frente. Abre numa cobra, exala, dobra os joelhos, vai sentando lá atrás, postura da criança. Inspirando ondinha lá para frente, a gente volta para a postura da cobra, peito aberto. Exala, 4 apoios, bumbum para cima e para trás, cachorro olhando para baixo. A gente pode ficar parado, a gente pode dar uma pedalada, vai olhando embaixo da sua axila, embaixo do seu braço. Inspira grandão aqui. Exala, tira os calcanhares do chão, dobra os joelhos, a gente vai caminhando lá para frente, você já sabe. Pés paralelos, segura aqui os cotovelos opostos, balança de um lado para o outro. Joelhos flexionados, solta bem o tronco, a cabeça. Deixa as mãos repousarem sobre o chão. Inspira, vai desenrolando lá para cima. Vamos mais uma vez. Inspira, alonga, cresce.
Exala, derrete em direção ao chão. Inspira, mãos no chão, olha à frente ou mãos na canela, olha à frente. Exala, apoia as mãos no chão, pisa um pé lá para trás, pisa o outro pé, a gente está na prancha. Inspira aqui, empurra bem o chão com as mãos. Exala, joelho, peito e queixo no chão. Coloca o dorso do pé no chão, inspira, mergulha lá para frente, abre o peito. Exala, postura da criança lá atrás, vai arredondando a coluna. Inspira, ondinha lá para frente, postura da cobra. Abre o peito. Se você quiser aqui, você pode tirar os joelhos do chão. E a gente faz uma postura do cachorro olhando para cima, que ficar mais confortável para você. Exala, joelho no chão, pé no chão, bumbum para cima e para trás. Cachorro olhando para baixo. Pedalando o cachorro, movimentando ou encontrando mais quietude nessa postura, o que seu corpo pede agora. Volta a atenção para dentro, vê como é que você se sente, vê se você precisa de uma pausa. Se quiser pausar, entre na postura da criança. Inspira grandão, sobe os calcanhares, a gente vai flexionar os joelhos, caminhar lá para frente. Entramos mais uma vez na postura do pendurado, solta bem, balança de um lado para o outro. Deixa as mãos pousarem no chão, devagarzinho vai desenrolando lá para cima. Inspira grandão, abre o peito, exala, une as mãos lá em cima e traz as mãos unidas em frente ao peito. Fecha os olhos aqui um pouquinho, vê como é que você se sente. Abre os olhos, afasta os seus pés, você pode continuar nessa direção, eu vou mudar só para vocês enxergarem melhor. Afasta o pé numa distância maior do que os quadris agora, dedos dos pés voltados para fora, mas os calcanhares estão voltados para dentro. A gente vai entrar numa postura de cócoras aqui, malasana, chamada no yoga. Vai devagarzinho, se você tem alguma dificuldade no joelho, talvez você não vai até o final. Vai devagarzinho e sente como é que o seu corpo está hoje, tá ok? Inspira, leva as mãos lá para cima, exala, une as mãos e vai sentando em direção ao chão, mas o bumbum não chega no chão. Talvez o seu calcanhar suba aqui, sem problema, você pode apoiar as mãos no chão, pode dar uma balançadinha de um lado para o outro. Se o seu calcanhar se apoia no chão, legal, a gente vai seguir o mesmo movimento, abrindo o quadril aos poucos. Na nossa postura de cócoras, malasana. Apoia as mãos no chão ou traz as mãos em frente ao peito, mas a gente quer aqui abrir os quadris, soltar um pouquinho. Vamos achar um pouquinho de permanência nessa postura. Agora, com as mãos apoiadas no chão ou mãos unidas em frente ao peito, usa os cotovelos para empurrar e separar um joelho do outro. Alonga a coluna. Respiração profunda aqui em Malasana. Traz uma mãozinha lá para trás, outra mãozinha lá para trás. Senta o bumbum. Pés paralelos lá na frente. E aqui, traz as mãos
Atrás dos seus joelhos, alonga a coluna, vai sentando um pouquinho lá para trás, coluna longa, peito aberto. Talvez você tira o dedo do pé do chão aqui e fica aqui hoje. Respira, mantém o peito aberto. Se quiser mais um pouquinho, leva um dedo do pé lá para frente, outro dedo do pé lá para frente. Mantém os joelhos flexionados, peito aberto. A gente está na postura do barco aqui, Navasana. Se quiser mais um pouquinho, tira as mãos de trás dos joelhos, leva as mãos para a lateral do corpo, peito aberto, ativa o centro do corpo, respira aqui, exala, volta os pés para o chão. Põe as mãos lá para trás e a gente vai fazer um movimento de para-brisa aqui. Para começar, os pés estão bem separados, na distância do tapetinho. Deixa os joelhos caírem de um lado para o outro, como se fosse para-brisa de carro. Vamos tentar fazer esse movimento sem as mãos agora? Leva as mãos talvez lá na frente ou unidas em frente ao peito e vai fazendo esse movimento. Quando os joelhos caírem lá para o lado direito, mantém os joelhos lá no lado direito. Aqui a gente está numa postura de 90-90. Joelho direito alinhado com o quadril, paralelo ao tapetinho. O pé de trás, joelho alinhado com o quadril, o pé apontando lá para trás. Chegou nessa postura, você vai torcer lá para o lado direito e devagarzinho deixar o seu tronco repousar sobre a perna direita. Respira aqui. Inspira, alonga a coluna e a gente vai fazer o outro lado. Então, pés separados na distância do tapetinho. Leva os dois joelhos para o chão. Continua a torção do seu tronco lá em direção à coxa esquerda. Deixa o tronco derreter em direção ao chão. Apoia as mãos, a cabeça sobre as mãos. Vai soltando as tensões aqui. Voltamos lá para cima. Alinha no tapetinho. Leva as mãos lá para frente como se você estivesse segurando uma bola de futebol. Vai arredondando a coluna até deitar no chão. Traz os joelhos em direção ao peito, dá um abraço aqui, balança de um lado para o outro. Deixa os pés repousarem no chão. Mais uma vez a gente vai deitar de barriga para baixo. Alonga o seu braço direito sobre o tapete e deita sobre a orelha direita. Aqui, com a ajuda do seu braço, da sua mão esquerda, você vai girar o tronco e deitar de ladinho. Talvez você fique aqui, sente esse alongamento do ombro. Se quiser um pouquinho mais, você vai flexionar a perna esquerda, que está por cima, e apoia o pé lá atrás. Respiração profunda. A gente está entrando na parte final da nossa aula, então aqui você não precisa forçar nenhum movimento. Vai só sentindo, deixando o seu corpo derreter dentro das posturas. Volta para a respiração consciente, sempre retornando para a respiração, sempre retornando a atenção para o corpo, dissolvendo as tensões do rosto, as tensões da mandíbula.
Devagarzinho volta a barriga para o tapetinho. A gente vai fazer o outro lado. Agora você estende a mão do braço esquerdo. Com a ajuda do braço direito, gira lá, deita de ladinho. Se quiser um pouquinho mais, apoia o pé direito que está por cima lá atrás. Voltamos de barriga para baixo, continua o movimento, a gente vira de novo de barriga para cima. Abraça os joelhinhos, balança de um lado para o outro. Deixa as mãos nos seus joelhos e agora, com o apoio das mãos, você vai deixar os joelhos se afastarem, como se as pernas estivessem pesadas em direção ao chão. Só a sua mão ali, mantendo esse apoio. Balança de um lado para o outro. De novo aquela ideia de balancinho do mar, sabe? Suaviza a testa. Vai deixando o quadril derreter, se abrir. Se quiser parar o movimento um pouquinho, para. Apoia os dois pés no chão. Flexiona a perna direita sobre a coxa esquerda. Ativa o pé direito. É como se a gente estivesse fazendo o número 4 aqui. Empurra esse joelho lá para o fundo do tapete. Talvez aqui já seja suficiente para você. Se você quiser um pouquinho mais, traz as mãos entrelaçadas atrás da coxa esquerda. O pé esquerdo saiu do chão. Mantém os dois pés ativos e quanto mais você trouxer a coxa esquerda em direção ao seu peito, mais você vai sentir no seu bumbum direito esse alongamento. Tenta tirar as tensões da parte de cima do corpo. Essa postura está acontecendo mais nas nossas pernas, os membros inferiores. Inspira grandão, exala, volta para o chão, desfaz as pernas e a gente vai cruzar agora a perna esquerda sobre a perna direita. Faz o número 4, o joelho esquerdo vai em direção ao fundo do tapete, dedinhos do pé esquerdo ativos. Se quiser um pouquinho mais, entrelaça as mãos atrás da coxa direita, traz a coxa direita em direção ao seu peito. Sente qual parte do seu corpo está sendo ativada nessa postura e tenta suavizar o resto, relaxar o resto. Inspira grandão, exalando, volta com os dois pés para o chão. Aqui, mantendo os joelhos flexionados, pernas unidas. Abre as mãos como se fosse Cristo Redentor, palma da mão está voltada para o céu e traz os joelhos em direção ao peito e deixa eles caírem lá para o lado direito. Mantém os joelhos unidos. Se você quiser botar a mão direita sobre as pernas, pode colocar. Mantém o peito aberto, respira aqui, uma torção gentil da nossa coluna. Vai soltando, às vezes a gente ainda tenta segurar o corpo, né, em certas posturas. Aqui a gente está deixando o corpo derreter em direção ao chão, ficando bem pesado em direção ao chão. Inspira, volta para o centro, a perna está lá na barriga,
exala, deixa os joelhos unidos caírem em direção ao lado esquerdo. Mantenha o peito aberto. Traz os joelhos no peito uma última vez. Dá um abraço, talvez você leve o nariz em direção aos joelhos. Inspira grandão aqui, exala, pés no chão, cabeça volta para o chão. Para o nosso relaxamento final, a gente tem uma primeira opção de mantenha os joelhos flexionados, afasta os pés e deixa os joelhos se encontrarem. As mãos ali um pouquinho distante do bumbum, palmas voltadas lá para cima, peito aberto. Se aqui fica confortável para você, permanece nessa postura. Quem quiser pode esticar as pernas e a gente entra na nossa postura de relaxamento final, Shavasana. Faz qualquer alteração que você precisa para se sentir confortável nessa postura. Talvez solta o cabelo. Aqui você não precisa controlar tanto a respiração, a gente está só deixando o corpo relaxar e integrar tudo que foi feito durante a nossa prática. Vai passando a sua atenção sobre cada parte do corpo, começando lá pela planta dos pés, e vai soltando e relaxando aquela parte, deixando o corpo mais pesado em direção ao chão. Começa pelo pé, sobe pelas canelas, coxas, quadril, mãos, braços, sente o seu peito, vê se você precisa fazer alguma alteração para se sentir mais entregue nessa postura. Costas, sente a sua garganta e por fim traz a sua atenção para o seu rosto. Suaviza o maxilar, a boca, as bochechas, a testa e o espacinho entre as sobrancelhas. Sente que tudo está relaxando, soltando. Leva a sua atenção até o topo da cabeça e sente que até o couro cabeludo está suavizando um pouquinho mais. Respira. A gente encontra um momento de silêncio. A gente não vai ficar aqui por muito tempo. Então só aproveita e se entrega a esses instantes de quietude. Devagarzinho, vai mexendo os dedos das mãos e os dedos dos pés, acordando o seu corpo aos poucos.
Leva as mãos lá pra cima, espreguiça. Vai acordando seu corpo com gentileza. Dobra os joelhos, leva os joelhos no peito mais uma vez. Rola pro lado. E a gente vai ficar um pouquinho deitado de lado. Apoia sua cabeça sobre o braço. Uma postura fetal. Vai acordando a sua respiração. Lembra que essa é uma aula gravada. Se você quer ficar mais um pouquinho aqui, fica mais um pouquinho, pausa o vídeo. Mas se você já está pronto para retornar, bem devagar, ainda de olhos fechados, apoia a mão no chão, vai levantando o seu tronco e buscando uma postura sentada, de pernas cruzadas ou sobre os calcanhares, como a gente iniciou a nossa aula. Mantenha os olhos fechados nesse retorno, atenção para dentro. Ache uma postura sentada com a coluna longa, então tira a carninha do bumbum mais uma vez, deixa as mãos descansarem sobre os joelhos, sente que você está crescendo a parte da frente do corpo, topo da cabeça indo ao céu, bumbum bem firme no chão, ombros derretendo em direção ao chão, pesados. Volta para sua respiração profunda e completa. Suaviza o rosto mais uma vez, maxilar e testa. Nessa última parte da aula, você vai sentir se você quer fazer algum movimento. Então, movimentos livres, talvez mexer a coluna, mexer o pescoço um pouquinho. Um movimento que o seu corpo ainda precisa fazer. Devagarzinho volta a sentar, volta a se centrar. Observa como é que você se sente depois dessa prática, agora no finalzinho. O que é que muda daquela primeira postura, quando você iniciou? Talvez algo tenha mudado, talvez não, mas é uma prática de voltar a atenção para dentro, voltar a atenção para o corpo, se conectar consigo mesmo. Vamos fazer aquela inspiração grandona pelo nariz, mais uma vez, segurar e exalar pela boca, 2 vezes. Inspira grandão pelo nariz, segura no topo por 3, 2, 1, exala pela boca. Mais uma vez, inspira grandão, segura por 3, 2, 1, exala. Traz uma mão sobre o peito, a outra mão aberta sobre a primeira. Se conecta uma última vez com os ritmos do seu corpo, a sua respiração, pulsar do coração. Se agradeça por ter vindo até aqui, por ter finalizado essa prática, ter feito bem para o seu corpo e para a sua mente. Devagarzinho vai abrindo os olhos, voltando a atenção para o ambiente, para os sons ao seu redor, para os cheiros. E a gente finaliza a nossa prática por aqui. Muito obrigada por ter me acompanhado, ter dividido o seu tempo e a sua energia comigo. E eu te vejo na próxima.